Fala pessoal, enquanto o pessoal tá chegando, vamos cantar um pouquinho, né? Vamos ver se vocês lembram dessa daqui. A galera da igreja lembra. Não sou o melhor pianista não, tá? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali eu adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador. Essa letra eu não conhecia. Aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Bom demais! Pessoal, então é isso. Sejam bem-vindos aí a mais uma mentoria de quarta-feira. Com cara de segunda, né? Que hoje tá com aquela cara de segunda-feira. Muitos alunos com uma preguicinha de fazer aula, que eu tô só recebendo as mensagens aqui, daqui a pouco eu respondo aos alunos presenciais. Então é isso. Eu sei que a galera tá entrando, o pessoal ainda tá recebendo aí as notificações, mas vamos lá. Como vocês sabem, hoje é um dia que eu respondo as dúvidas, que eu falo aqui a respeito de perguntas que eu recebo, né, na internet. E só para uma novidade, eu não sei se vocês estão acompanhando aí, mas a gente tá com um Instagram novo
porque esse Instagram aqui, ele não tá me ajudando. As pessoas não estão recebendo as informações necessárias, né? A gente não tá conseguindo fazer isso. Então, quem estiver acompanhando aí, segue lá o outro, é praticamente a mesma coisa, só invertemos, tá? É Cantor Pedro Eduardo. E eu ainda tô fazendo por aqui, mas eu vou começar a migrar para lá aos poucos. Esse Instagram ele vai funcionar, mas aí vai ser mais um Instagram pessoal, igual era antes, tá bom? Não teremos muitos temas aqui específicos, então é legal que você que acompanha, que tá acompanhando as aulas, migre para lá, tá? Porque mais pra frente a gente vai utilizar só ele mesmo para a gente poder fazer as aulas e tudo. Se você quiser participar, tirar alguma dúvida aqui comigo ao vivo mesmo, tá? É só você mandar solicitação. Se você tiver dúvidas, perguntas a respeito de dúvidas que você tenha, técnicas que você nunca ouviu falar ou que você já ouviu falar e não sabe como executar, é só mandar aqui, ok? Enquanto isso, eu vou pegar as perguntas que eu selecionei aqui, que o pessoal me mandou. Na verdade, tem muitas. Eu vou selecionar aqui pra gente. Ok. Uma pergunta que eu achei bem legal aqui: como melhorar a ressonância vocal? Então, a gente tem que pensar o seguinte: quais são os ressonadores, né? A nossa voz, ela é produzida toda aqui dentro, certo? Dentro da nossa laringe. Então, para que ela saia, para que ela aconteça, ela passa por vários locais, né? E esses locais é que vão determinar a sonoridade disso. Então, por exemplo, geralmente, quando a gente fala, a gente usa muito o som aqui, esse som orofaringe, que a gente chama, né? O som da boca, esse aqui, ok? Então, quando a gente pensar em ressonância, a gente tem que entender quais são os lugares que a gente quer projetar a voz. Aí a gente sabe fazer isso naturalmente, né? Já viu quando a gente quer imitar alguém que fala com a voz mais nasal, a gente meio que joga a voz um pouco mais pra cá? Isso é uma ressonância. É lógico que você que tem que ir compensando para entender o que é que você quer. Se você quer uma voz totalmente com esse som nasal, não vai ser tão bonito, né? Então, a gente pensar em ressonadores é você ir identificando para onde você consegue jogar a voz, tá? E ir mesclando isso tudo. Então, o legal do canto é isso, que você vai mesclando todas as informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui, aliás, eu navegarei. Eu sou um cantor que, além de cantor, eu ensino muito aos meus alunos esse mix. Você vê que foi um som que eu poderia, eu navegarei. Eu poderia jogar esse som todo aqui na frente, todo o som mais oral, né? Esse som mais boca. Porém, para que dê um charme, para que dê uma dinâmica na música, eu misturo um pouquinho aqui mais na máscara. Eu navegarei. Tem uma leve ressonância aqui nessa parte de cima, que é o que faz com que dê um brilho na minha voz, né? A gente chama de metal. É como se fosse uma ponta de agudo que você joga. Então, assim, quando você pensar em ressonadores, pensa em equalização da sua voz, tá? Espírito, espírito. Tá vendo? Eu posso jogar uma voz de cabeça com menos pressão e jogar essa ressonância mais pra frente. Espírito, espírito. Uma voz toda na cabeça, tá? A gente chama isso de voz de cabeça, que é essa ressonância mais leve, com menos pressão na prega vocal, menos pressão de ar na prega vocal. Espírito. Aí a partir do momento que eu preciso que eu quero mais um punch a mais, espírito, espírito. Você viu o que não? Eu joguei o som todo aqui. Isso são ressonadores. Então, como é que era a pergunta? Como melhora a ressonância vocal? Primeira coisa é você identificar os pontos onde sua voz pode ir. E a partir disso, você ir treinando e ir mesclando. Então, acho que a melhor forma para melhorar isso é você mesclar essas informações, tá? Por exemplo, igual o mix que eu fiz, desse som mais nasal e esse som mais oral,
que é o mix mesmo, que a gente conhece, né? Mix voice. Espírito! Ih, você vê que fica um som bem aberto, mas não fica um som feio, tá? Exatamente porque tem essa equalização, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Como estudar belting? Ok. Eu tô preparando uma aula sobre isso porque o belting é um assunto difícil, vamos dizer assim. Ele é difícil para algumas pessoas porque exige um pouco mais da capacidade vocal, tá? Não é igual eu tô cantando aqui. Espírito, espírito, que tá leve. A voz tá lá atrás, assim, ó. Essa voz que liga, voz de cabeça, né? Então, se torna mais fácil cantar assim, porque geralmente a gente fala de uma forma, a maioria das pessoas, né? Fala de uma forma mais leve. A gente não fala o tempo inteiro forte, né? Então, isso é muito importante para quando você pensa no belting, porque o belting, ele vai exigir um pouco mais do seu trato vocal. Então, a gente tem que pensar o seguinte, como que eu estudo o belting? Primeira coisa, você tem que entender a sua voz e ir acostumando. Como a gente trata a nossa voz como um músculo, então eu não posso agora chegar e já pegar e tentar fazer notas agudíssimas com essa força que a gente usa no belting, tá? O belting, como eu já disse, ele exige um pouco mais da voz. Então, quando você pensar que você precisa estudar ele, você tem que primeiro ir aos poucos. É igual você ir para academia e, enfim, não precisa nem ir para academia. Você começa hoje uma rotina de correr, de andar, de caminhar. Se você começar a correr hoje, já no primeiro dia, estando parado há muito tempo, você vai sentir o seu corpo reclamar em relação a isso, correto? Então, o que vai acontecer? Você tem que trabalhar a sua musculatura, preparar a sua musculatura para que você consiga, ao longo de, sei lá, 1, 2, 3 semanas, começar a correr de verdade. E fora isso, que você vai começar a correr, ainda mesmo assim não vai conseguir correr, tipo, uma maratona. Então, tá? Digamos que o seu objetivo no canto seja uma maratona. Você tem que trabalhar a sua musculatura. Então, digamos que o belting é a maratona final que você quer percorrer. Então, a primeira dica que eu dou é trabalhar a sua região média, né? Para os homens seria mais ou menos essa aqui. Ei, 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 ei. Esse som onde ele vem crescendo. Ei, 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 ei. Tá vendo que tem peso? Mas é um peso sem machucar, tá? É mais uma sonoridade com muita projeção, tá? Então, é uma engrenagem de coisas acontecendo aqui, tá? É igual um relógio que vai girando e para que ele gire tem várias peças ali encaixadas. Então, o belting, ele também é isso. Para as mulheres, também região média, seria mais ou menos... Para os homens aqui, ó. Ei, 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 ei. A partir daqui, já começa a ir um pouquinho mais para a região aguda. Mas, então, até aqui o Ré bemol... Perdão. O Mi bemol é uma região média, né? Que está na região média dos homens. Para as mulheres, mais ou menos daqui até aqui, ó. Tá? Até essa região. Então, primeira coisa é trabalhar o belting na região média, para que tanto o belting quanto outros tipos de projeções, outros tipos de efeitos que a gente fala, né? Por exemplo, mix. Eu sempre indico, primeiro você trabalha o médio. Tá seguro? Tá confiante? Aí você tem uma base para que você consiga evoluir para notas mais agudas, né? Eu sei que aonde tá a trave da maioria dos cantores é isso. Você começa a estudar, tá muito legal, e aí daqui um pouco a sua voz trava e você não sabe mais o que fazer, né? Então aqueles elogios que você arrancava das pessoas começam a assumir porque as pessoas não veem mais uma evolução na sua voz, né? Então o grande lance é você entender o que você tá fazendo
entender por que parou e ir em busca dessa informação para que você consiga evoluir, tá? Tem um módulo no meu curso, que eu trabalho belting, que eu trabalho mix voice, que eu chamo de efeitos, né? O módulo 8 do curso, ele fala muito, explica bem cada passo, cada detalhe que você tem que ter e que fazer para que você tenha essa rotina para você consiga evoluir, tá bom? Então, a maioria dos cantores não conseguem fazer essa evolução em técnicas mais específicas, exatamente porque não tem um trabalho, principalmente de paciência, né? Que eu sei que não é tão fácil. Oi, Valesca. Fala, Jô. Vou te chamar de Jô. Josa Santos. Ok, pessoal. Opa, quase que eu encerrei a live, foi mal. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, não se acanhem, tá bom? Fala, Robert. O Robert estava lá em cima, já nem sei se ele tá aí mais. Ok, vamos lá, mais um. Cansaço ao cantar é normal? Cansaço ao cantar é normal para todo mundo, para todos os cantores. Até quando a gente fala muito, né? Mesmo quem não tem ainda um trabalho com a voz, quando você fala muito, você sente um leve desconforto. O grande lance não está no cansaço, e sim na recuperação que você tem da sua voz. Quanto tempo que você leva para recuperar a sua voz? Às vezes você tem uma rotina aí de, sei lá, 2, 3 shows por semana, e o primeiro sai bom, os outros 2 muito difícil, e você passa a semana inteira. Fala, Milton, como é que você tá, maninho? Aí você passa a semana inteira sem conseguir recuperar a voz. Aí você só vai recuperar na sexta-feira que você tem que cantar de novo. Então, o grande lance não está no cansaço, tá? Eu tinha esquecido a pergunta. No cansaço vocal. E sim na recuperação que você tem que ter dele. E essa recuperação, ela só vem a partir do treino, a partir de que você acostuma a sua musculatura para ele entender todas aquelas informações, que você condiciona o seu trato vocal, né? Que com informações do seu cérebro, com os músculos, as cartilagens que existem aqui dentro. E aí sim é que você consegue diminuir esse tempo de... aonde você tem o cansaço, onde você tem a fadiga, porém a sua recuperação é mais rápida. Então isso que é importante. Por exemplo, você faz um show ontem que foi super pesado, 3, 4 horas de show, mas hoje você consegue fazer um outro porque tem toda uma coisa acontecendo. Então, para que isso tudo aconteça, você tem que saber aquecer sua voz, você tem que tratar ela, deixar ela toda no lugar bonitinho, passar as informações, e não só no dia do show, mas sim um pré, né? Esse pré é que vai fazer com que a sua voz tenha uma recuperação dessa fadiga muito mais rápido, tá bom? Tenho dificuldade, a Ingrid mandou, tenho dificuldade de alcançar notas altas, como posso melhorar isso? Ingrid, eu até falei um pouquinho antes aqui, quando a gente pensa em notas altas, a gente tem que entender qual é o caminho que a gente está fazendo para que essas notas sejam alcançadas, tá? A minha voz não está 100% aquecida, tá? Por isso que eu até comecei cantando essa. Espírito, numa região bem tranquila. Porque, como eu não tinha cantado nada até agora e nem tinha aquecido, então se eu procurar ela para botar ela num tom mais alto, por exemplo. Digamos, eu vou tentar fazer essa nota sem aquecer. Não vai dar, já tô até sentindo. Espírito! Viu que quebrou? Primeiro, eu tenho um preparo vocal? Tenho. Mas a principal coisa é... Primeiro, quando, por exemplo, eu conheço a minha voz. Então eu sei que se eu for pegar essa música agora, sem estar aquecido, sem estar nada, eu vou me comprometer, correto? Então, a primeira coisa é que você tem que entender o que é que você está fazendo para alcançar essas notas altas. A sua região média da voz está bem trabalhada? Como é que eu sei isso, Pedro? Primeira coisa, quando a gente não tem uma região média bem trabalhada,
a voz ela é bem rasa, tá? Ela não tem aquele peso bonito. Por exemplo, pega no Lá menor. Eu adorarei. Tudo bem que aqui já tá numa mistura média mais aguda, mas eu tenho consistência na voz. A voz ela é consistente. Eu adorarei. Mesmo com a minha voz de cabeça, com esse ar todo passando, mesmo assim eu consigo manter uma consistência na minha voz. Então isso é muito importante. Você treinar a sua voz média para que ela tenha consistência, ela tenha peso, tá? Ela não seja uma voz rasa, onde falha. Eu adorarei. Tem gente que tem isso mesmo, tá? Eu sei que eu tô forçando, mas é só para vocês entenderem. Então, a primeira coisa, trabalhar a sua região média e aos poucos você ir pro agudo, tá? E ir descobrindo projeções novas para que você consiga melhorar esses agudos. Às vezes o agudo também pode estar vindo muito apertado, com falta de apoio, respiração. Ou então, laringe que sobe muito. Tenta perceber, Ingrid, se quando você está executando as notas agudas, se você está espremendo. Porque geralmente quando a gente, instintivamente, a gente pensa em agudo, a gente vai subir na laringe. É uma coisa como se eu estivesse meio que me enforcando, tá? Então, tenta deixar espaço, pensa em espaço. Tudo isso ajuda, tá? Região média trabalhada, espaço para os agudos. Eu adorarei. E por aí vai. Espírito, tá? E aí você vai com projeções que auxiliem para que você tenha notas altas com mais facilidade, tá bom? Abertura, apoio, controle de ar, a pressão devida e região média trabalhada. Valeu, Hamilton. É isso, gente. Cadê as dúvidas? Vocês têm mais dúvidas? O pessoal ainda tá de ressaca de carnaval, mesmo dentro de casa, né? Mas eu sei que a galera curtiu. Vou responder mais uma última pergunta aqui, ó. Quando eu termino de cantar, tem que desaquecer? Vou ser bem sincero, assim, ó. Não é todo mundo que faz isso, tá? Já trabalhei com muitos cantores, dou aula para muitos cantores. Eu, inclusive, às vezes esqueço, não vou mentir para vocês. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, são cuidados que a gente tem com a voz que dão mais vida útil para a voz, né? Então, se você cuida da sua voz para que você consiga... De nada, Ingrid. Para que você queira que ela se perpetue por mais tempo, então você tem que tomar os devidos cuidados. Então, por exemplo, desaquecer também é legal, porque vai te ajudar nessa questão aí de você ter uma vida útil com a sua voz, tá bom? Então, são cuidados que a gente tem que ter para que a gente consiga realmente ter mais tempo com a voz, né? Então, eu faço muitos exercícios principalmente quando eu sei que eu usei muito, né? Tipo, às vezes eu tenho 3, 4 shows num dia, né? Quando eu faço, aí no caso quando eu faço assim, tipo um casamento, 2 casamentos, mais um show da Broadway que é uma equipe que eu tenho né? de como se fosse um coral. E, enfim, tem o baile, enfim, aí às vezes eu faço tudo num dia só. E aí eu deixo pra fazer esse desaquecimento quando eu termino, tal, vou bebendo água, vou bocejando, eu faço com o que eu tiver disponível ali. Inclusive tem no módulo 3, se eu não me engano, do meu curso, eu explico e eu ensino como desaquecer, que é muito importante, tá bom? E inclusive nos materiais que eu coloco aqui na internet também, tem um acompanhamento de várias coisas. Então é isso, galera. Essa quarta-feira com cara de segunda, né? Mas voltamos ao trabalho. Pessoal, obrigado mais uma vez aí por essa mentoria na quarta-feira. Segunda-feira a gente tá de volta com material. Deixem as dúvidas de vocês. E não esqueçam de migrar para o outro Instagram, tá bom? Que é Cantor Pedro Eduardo. Lá eu vou fazer interação só
com o conteúdo que a gente tá trabalhando. E esse aqui vai ser mais pra eu continuar postando o que eu já postava antes, coisas normais. Tá bom? Beijo pra todo mundo. Estudem aí bastante, eu quero ver a galera cantando pra valer, tá? Beijo, fiquem com Deus. Obrigado.